Olá pessoal, tudo bem? Quero falar contigo aqui hoje sobre influência. Eu sou o Cleverton Vieira, seja muito bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. Se talvez é a sua primeira vez vendo um vídeo desses, ou você recebeu esse vídeo aí de alguém, o Pequenos Goles de Água Viva consiste em trazer respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano. Eu creio que a Bíblia tem resposta para todas as coisas, tudo que a gente tiver na nossa vida, a Bíblia vai ter resposta. E aqui a gente explora um pouco sobre isso. E se você ainda não está inscrito lá no meu canal, se inscreve lá no YouTube, estou como Cleverton Lima Vieira. Estou também no Facebook, no Instagram, também você pode me achar como Cleverton Lima Vieira. Você pode ver lá quase 100 mensagens aí que pode agregar, trazer algo novo à sua vida, uma nova maneira de enxergar algo aí, tá bom? E vamos lá, como que a gente faz aqui no Pequenos Goles de Água Viva? A gente lê um trecho bíblico e depois nós vamos discutir sobre o assunto. Como eu falei aí no começo, hoje a gente vai falar um pouco aí sobre influência, que é um assunto que se fala muito hoje, né? Tem pessoas que têm profissão relacionada a isso, e a gente vai falar em seguida. Mas vamos ler aqui agora um trecho bíblico que está lá em Mateus 5, do 13 ao 16. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na sua casa. Todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos lá, o contexto aqui. Esse trecho que nós lemos aqui está no começo ali no começo do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, como é muito conhecido, uma série de ensinamentos que Jesus fez aos discípulos e ao povo ali. Se você ler um pouquinho antes, fala que os discípulos estavam mais próximos dele ali, mas tinha uma multidão ali seguindo a Jesus já. E aí ele subiu ao monte ali e fez uma série de ensinamentos. Aqui nós lemos aqui Mateus 5, a partir do 13. Mateus 5, 6, 7, você vai poder ler tudo que é ensinado, que Jesus ensinou lá nesse sermão da montanha. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Então Jesus estava ali com os discípulos, começou aquela série, era o começo dessa série de ensinamentos, ali feitas através do sermão da montanha, e ele fala ali sobre o sal da terra, né? Por que o sal? Depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando tudo isso aqui. Eu vou explicar aqui o contexto e depois a gente vai discutir sobre o nosso tema aí, que é influência. Ele estava ensinando ali sobre o sal da terra, que ele fala ali, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Para que serviria o sal se ele não tiver sabor? Né? O sal serve para quê? Para dar sabor às coisas, certo ou não? Dar gosto às coisas. Nem se comer uma comida sem sal nenhum, aí a gente come comendo sal, com mais sal, enfim. Mas se você comer com sal nenhum, aquela comida muitas vezes não tem graça, certo ou não? E aí talvez você esteja pensando, ué, por que Jesus não falou do açúcar? O açúcar também dá gosto às coisas. Aí que tá. Jesus, ele não fazia nada solto, né, gente? O sal tem muitas propriedades além de dar sabor às coisas. Primeiro que o sal, hoje a gente se obtém sal por alguns processos químicos, tudo, mas o sal de onde vem? Do mar, ali o sol esquenta, evapora e ali seria originalmente obtido o sal, ou seja, é puro, tem a pureza do sal. Outra coisa, tempos atrás, quando não se tinha geladeira, como que as pessoas conservavam comida? Com o sal, certo? Passava sal ali. Hoje até você vê, por exemplo, o exemplo da carne de sol, uma carne conservada ali com sal, certo? Então, usava-se o sal para preservar alimentos. Então, Jesus fala isso para as pessoas e fala sobre a luz também. Isso a gente vai para o contexto, depois a gente vai discutir tudo isso que eu estou falando aqui, tá?
E ele fala da luz também. Aquela época que Jesus estava falando, as casas eram bem escuras e tinha uma janelinha só para passar a luz e iluminar alguma coisa ali. Então ele usou esse exemplo ali para os discípulos, para o povo, e o povo ser a luz, levar iluminação onde necessitaria, onde há escuridão, entendeu? E ele fala aqui da gente não esconder a luz, né? Não colocar dentro de uma vasilha que não vai servir para nada, mas que ele fala aqui que são a luz do mundo, não se pode construir uma cidade construída sobre um monte. O que ele fala? Não pode esconder uma cidade iluminada num monte, seria vista de vários lugares, entendeu? Isso que Jesus está querendo dizer aqui. Aí vamos lá, Cleverton, você está falando aí sobre influência, não é? Como eu falei no começo, hoje em dia a gente vê até pessoas aí que você pergunta para ela o que você faz da vida. Você viu isso daí muito na televisão, talvez um programa de televisão que está passando aí atualmente, não é? Você pergunta para a pessoa o que você faz da vida, a pessoa fala, eu sou influenciador. Uau, né? Hoje tem tantos influenciadores e para inúmeros assuntos, não é, gente? Você vê aí pessoas que falam sobre, sei lá, comida, maquiagem, falam de coisas aleatórias, né? Tem gente que fala de um assunto, de outro assunto. Tem gente que é famosa e aí às vezes o que aquela pessoa famosa faz, o povo começa a seguir. Usou uma roupa diferente. Aí vira moda, o povo começa a usar. A unha é diferente. Tomou uma bebida tal. E aí o povo começa a ir atrás daquela pessoa que é dita como influenciadora. Mas, gente, olha o que Jesus já estava falando tempos atrás aqui, muito mais de 2000 anos atrás, Jesus estava falando isso aqui. Por volta de 2000 anos atrás, Jesus estava falando isso, sobre o que ele estava querendo dizer ali com o povo, sobre eles serem sal e luz. Era justamente eles influenciarem, fazerem a diferença ali, certo? E aí a partir dali, né, antes de Jesus também subir aos céus, ele falou do ir, os discípulos ali irem, e tudo começou a partir dos discípulos, e você vê o que é influência, a influência de Jesus. Há mais de 2000 anos, 2000 anos depois, por mais de 2000 anos depois de tudo que ele disse, muitos, nós seguimos a ele ainda, por mais que independente de qual seja a sua religião, o que você crê, muitas das coisas que Jesus ensinou e Jesus falou estão no nosso dia a dia, tá, querido? E eu vivo por ele, eu sigo ele sim, mas independente da sua religião, muitos dos ensinamentos de Jesus, às vezes eu até falo com meus filhos, às vezes até, como que fala, ditados populares veio de coisas que Jesus passou na época e muitos de nós nem sabemos a origem disso, tá? Então, olha só como foi a influência de Jesus. Mais de 2000 anos ele conseguiu influenciar. E por quê? Será que nós... Aí a pergunta que eu faço para você aqui, agora, é pelo que temos sido influenciados, gente? Pelo que temos sido influenciados? O que nós estamos deixando entrar nos nossos ouvidos? O que nós estamos deixando, né, vir a nós e talvez aquilo tenha feito uma diferença na nossa vida, temos passado a seguir uma moda, alguém, algo que alguém falou. Como eu falei, né, a gente vê coisas, a gente vê situações hoje, programas aí de internet, na TV, que mostram coisas que a gente fala, puxa, isso é um influenciador? A gente vê programa aí na televisão onde o entretenimento que é feito ali é fazer com que as pessoas se degladiem, as pessoas briguem. Gente, olha que tipo de influência que nós estamos consumindo hoje. Eu vejo às vezes meus filhos, eu tenho um menino de 14 anos, uma menina de 9, às vezes eles estão assistindo algumas coisas, eu falo, cara, isso daí é bacana mesmo? Aí a gente tenta explicar, fala, o que isso pode trazer para você? Deixa disso. Criança, a gente vê adolescentes, mas adultos também. Todos nós, o ser humano é influenciável. A gente tende a ver algo que você fala, puxa, isso parece comigo, isso é algo que me interessa. Você se aproxima e é influenciado por aquilo ali, talvez que você esteja ouvindo, vendo, alguém que você esteja caminhando, andando, alguém que é do seu convívio.
Como estamos sendo influenciados? Por que eu estou te falando disso? Porque dependendo da maneira como estamos sendo influenciados, nós vamos influenciar também. Como estamos influenciando? Agora a pergunta muda. Agora volta para nós, para o nosso ato de influenciar. Como nós estamos influenciando os outros. Olha o que Jesus ensinou ali para os discípulos. Para eles serem sal. Que eu falei aqui para vocês. O sal tem outras propriedades além do de colocar sabor. De conservar. Olha só a nossa responsabilidade que deveríamos ter. Conservar valores, conservar coisas ali que sejam de bem. Por que Jesus ensinou? Ele ensinou principalmente amor, certo? Amor, paz, compaixão, uma série de outras coisas. E aí, será que nós conseguimos influenciar a sociedade e as pessoas ao nosso redor a ponto disso? Ou ao contrário disso, nós estamos sendo influenciados com valor, com não ter valor, né? Que hoje muitas vezes se você faz alguma, dependendo do que você faz, as pessoas vão te olhar estranho e falar, cara, por que você está fazendo isso? Né? Você é bobo? Né? Quantos de nós talvez não já ouvimos isso? Mas a reflexão aqui hoje, gente, é pelo que temos sido influenciados e como estamos influenciando. Jesus falou para sermos luz. As pessoas que estavam ouvindo a ele ali, ele falou seja sal e luz. Porque o sal, se não tiver sabor, não serve para nada. Ou seja, se não tivermos levando nada para as pessoas, e aí? Qual o nosso intuito? Que sejamos luz para as pessoas. Muitas pessoas, até justamente a influência hoje se exerce de maneira, talvez, que a gente possa dizer, todo mundo se diz influenciador por conta da internet. É fácil a gente levar um conteúdo às pessoas. Mas o que a gente tem levado? Justamente por conta do que muitos têm levado, pessoas estão vivendo uma escuridão, porque acham que tudo é da maneira como elas estão assistindo ali, bela, casas lindas, pessoas felizes. Olha só o potencial que nós temos através até dessa ferramenta da internet, de outras ferramentas, de influenciar as pessoas, que possamos ser luz na vida dessas pessoas que só estão enxergando escuridão hoje em dia, gente. Você está vendo? A diferença, o potencial que nós temos aqui, através dessa ferramenta, através do que Jesus ensinou, seja sal e luz na vida dos outros. Faça a diferença verdadeira na vida das pessoas. E não queira só mostrar coisas. Cuidado com o que nós estamos consumindo, tá bom? Seja sal da terra e luz do mundo. Esse é o recado que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. Que possamos continuar fazendo isso. Amém, querido? Espero que essa mensagem tenha trazido algo precioso para você. Se há qualquer desconforto, qualquer opinião que você tenha, manda aí para mim, vamos conversar. E também até se você tiver outros assuntos para discutirmos aqui, podemos discutir também. Tá joia? Um grande abraço. Beijão, espero que essa mensagem tenha sido preciosa para você. Passe para outras pessoas, não deixe ela parar em você. Tá joia? Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima.